aos nossos trabalhos, toda segunda-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, a companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores e de todos os nossos irmãos que nos acompanham nesta reunião, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade. Pedimos a espiritualidade que serve pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam alinhadas com os propósitos da reunião, sobretudo aquelas que nos tiram a concentração, nos provocam todo tipo de distração, nos tirando a concentração e a possibilidade do entendimento dos textos. E aos encarnados presentes, pedimos que se concentrem nas preces, pois essa é a forma, esse é o meio de nos sintonizarmos com os irmãos do plano espiritual, criando uma corrente vibratória intensa, facilitando o trabalho do passe magnético, o trabalho da fluidificação das águas que são aqui trazidas, da administração dos medicamentos fluídicos de que somos necessitados e merecedores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então, primeiramente, vamos aqui a um pouco mais do estudo do Livro dos Espíritos, como sempre fazemos. Nós estamos lá na segunda parte, no capítulo 6, que trata das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Hoje nós vamos concluir esse tópico. Capítulo 6, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Pergunta 253, dirigida aos espíritos. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Resposta dos espíritos: eles os conhecem. Então, eles conhecem as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos, porque os sofreram, passaram. Não os experimentam, porém, materialmente, como nós outros, pois são espíritos. Então, nós ainda temos o revestimento material, temos o sofrimento decorrente, das implicações à matéria. O espírito não tem mais a matéria. Então, eles conhecem os sofrimentos, porque um dia eles já estiveram materializados, mas eles não experimentam mais os sentimentos.
porque não possuem mais a matéria, já desencarnaram. Bem claro, né? 254. E a fadiga? A necessidade de repouso, eles a experimentam? A fadiga, né? O espírito fica cansado, ele precisa repousar. Porque entre nós aqui, né? Qualquer coisinha, estou cansado. Estou cansado demais. Dormi, mas não descansei. Não fiz nada, mas não descansei. Nós estamos sempre reclamando que nós estamos cansados. Pois é, e os espíritos? Não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como nós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O nosso cansaço é uma decorrência de possuirmos um corpo físico. Precisamos descansar os órgãos, a musculatura, o esqueleto. O espírito não tem nada disso. A carcaça, né? Para alguns. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Então, ele entra em repouso nessas condições aqui. Então, não é como nós entendemos o repouso. O nosso sentido de repouso está vinculado a possuirmos matéria, corpo físico. O espírito não tem mais. Ele repousa, mas em termos da atividade mental que ele executa. Então, em alguns instantes, ele cessa essa atividade, ou diminui, desacelera, ele está repousando. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário, e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. Então não se compara o repouso do espírito ao repouso do corpo nosso aqui material. São situações distintas. A espécie de fadiga que os espíritos estão sujeitos de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Então nós já vimos aqui em diversas situações que muitas das características dos espíritos, para não dizer todas as características, estão diretamente relacionadas ao grau evolutivo dele. Então, se ele é muito atrasado, ele tem mais necessidade do repouso. O repouso no sentido espírito. Se ele é um pouco mais adiantado, ele não tem tanta necessidade desse repouso. Ele permanece em atividade continuamente. Mas ele não cansa? Não cansa. Ele não tem matéria para cansar. O cansaço está vinculado à matéria. Ele não tem mais o revestimento material. Mas se ele repousa mais ou menos, está vinculado ao grau evolutivo dele. Se ele é bem adiantado, ele trabalha continuamente. Aliás, a gente sempre que tem oportunidade faz até um comentário, Às vezes quando alguém desencarna, sempre tem, não uma pessoa comentando, mas dezenas, centenas. Nossa, que bom, descansou. Por quê? Não vai fazer mais nada? Descansou do quê? Descansou a carcaça física.
E o espírito? Se é um pouco adiantado, um pouquinho só, vai trabalhar muito. Vai ficar parado por quê? É inconcebível a ideia de que existe um lugar onde fica um monte de espírito lá, um spa de espírito. Né? Eles ficam tudo lá de boa, na praia, né, filhote? Não tem. Né? Essa de ficar na praia é coisa da matéria. Tá? A matéria quer ficar no spa, quer ficar na rede, quer ficar aí fazendo nada. A matéria. O espírito não, ele quer trabalhar, ele quer atividade, ele não cansa. Tá? É difícil demais entender isso. Talvez seja, porque nós somos atrasados demais. Aí quando fica difícil demais de entender, está relacionado ao nosso atraso espiritual. Então, vamos dar um jeito de melhorar, né? Para poder entender. 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Porque muitas vezes nas comunicações o espírito fala, ou demonstra, ou dá a entender que ele está sofrendo. Então está se perguntando aqui, mas que natureza de sofrimento é esse? Ele não tem a matéria, que sofrimento é esse? Então vamos ver o que os espíritos respondem. Angústias morais. Os sofrimentos são angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Já sentiu angústia moral? Já sentiu o sofrimento físico, né? Físico todo mundo já sentiu. E o moral? O sofrimento moral, como está dizendo aqui, é muitas vezes maior. Esse é o verdadeiro sofrimento. O físico passa, num dado momento não tem o sofrimento físico mais. O moral pode durar séculos, dependendo do que o originou. Por exemplo, pode ser por aqui e lá. Pode ser aqui e lá. Remorso. Exatamente. Né? A gente, às quartas-feiras, nós temos os estudos aqui e nós estamos, uma parte do estudo é o livro O Céu e o Inferno. E nós estamos na parte do livro que traz para a gente várias comunicações, divididas por grupos. E nós estamos no momento justamente estudando, né, e refletindo e analisando as comunicações que foram dadas por espíritos que um dia, enquanto encarnados, resolveram dar fim à própria vida, se suicidaram. E é comum nessas comunicações eles fazerem referência ao sofrimento moral, principalmente se ele já chegou no estágio onde ele reconhece o tamanho do erro que ele cometeu. Porque enquanto não reconhece, não tem essa angústia moral. Mas olha que começa a entender o que ele fez, abreviando a própria existência, achando que ia resolver algum problema com isso, aí vem o verdadeiro suplício. E a gente já viu que essa é a penalidade para aqueles que escolhem esse caminho. E é uma penalidade terrível, como nós já vimos em alguns casos, pode durar séculos. Né? Então, sofrimento moral é terrível. E a última pergunta desse tópico, 256. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Às vezes em alguma comunicação o espírito queixa. Está frio demais, está quente demais.
Mas como é que é? Aonde que vem esse comentário? Ele não tem o corpo, como que ele sente frio ou calor? Então vamos ver o que esses espíritos respondem. É reminiscência, ou seja, uma lembrança, é o que sobrou do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade, muitas vezes. No que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acha. Ou seja, o espírito, quando ainda mantém um vínculo muito grande com a matéria, ele desencarnou, mas não largou ainda a matéria, a vida material. Ele pode experimentar essas sensações de frio e calor. Vamos supor que os seus últimos dias encarnado, ele viveu um frio extremo, um calor extremo, e ele ainda muito vinculado à matéria. Ele pode, durante o tempo, mesmo depois de desencarnar, ter essa sensação. Por isso que fala uma reminiscência. É uma lembrança, é o que sobrou, a sensação. E vai durar um tempo, isso aí, até que ele entenda o que aconteceu e comece a se desvincular do seu corpo, da sua vida material. Aí essa sensação aos poucos vai deixando de ser percebida pelo Espírito. Então é isso. Quando se lembram do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então fez uma comparação. Você usa aí muito tempo uma roupa, gosta muito dela, né? E às vezes você tira essa roupa, mas você ainda tem a sensação de estar com ela. Muito ligado à roupa, muito ligado à matéria. Pode acontecer de desencarnar e continuar achando que está usando aquele paletó, aquele casaco, aquele vestido bonito, né? Aquelas joias. Quantos espíritos nas comunicações relatam das joias? Ligado extremamente ao patrimônio, aos bens, à riqueza que ostentou enquanto foi encarnado, né? E dá um trabalho danado para largar disso. Por quê? Porque o vínculo é muito forte, certo? Então assim a gente encerra esse tópico aqui, né? Das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Numa outra oportunidade, continuaremos o estudo. O que vem aí depois? Ensaio teórico da sensação dos espíritos, né? É o próximo ponto. Bom, aí na